Olá! Na semana passada, nós acompanhamos a primeira reportagem da série que fala sobre a depressão como o mal do século. Você viu depoimentos de pessoas que convivem ou que já conviveram com essa doença. Hoje, na segunda reportagem, você vai ver que a depressão vai muito mais além do que um simples transtorno mental, um mal que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Agressões, crises, desespero. É assim que há mais de um ano esta adolescente convive com a depressão. Foi um momento mesmo que eu tava sentindo assim uma tristeza, que eu não tava mais conseguindo me alegrar com nada. Eu não conseguia mais ser eu mesma. Eu tava sendo assim, outra pessoa. Eu não tava mais conseguindo fazer nada que eu fazia antes. Eu não tava tendo também mais alegria para fazer nada. Aí nesse momento mesmo eu percebi que eu tava com depressão. Tem uma causa que eu sei mesmo. Foi um trauma que eu tive quando eu tinha 8 anos de idade. Foi o motivo mesmo de eu ter viajado. Eu tava com 8 anos de idade e eu tava brincando com minha irmã, que era menor do que eu. Aí meu pai chegou bêbado e bateu na minha mãe na nossa frente. Na nossa frente ele bateu muito, muito nela. Aí a gente viajou, só que depois a gente voltou. Aí continuou isso. Ele tá mais agressivo do que ele tava antes. Ele bate, mas ele meio que ameaça fazer algo a mais. Esta adolescente tem 17 anos. Ela convive com um dos sintomas mais comuns da depressão, a ansiedade. Tu já pensou em se algum dia essa ansiedade ela se torna depressão? Já. Eu tenho muito medo disso. Porque a ansiedade, algumas pessoas falam que é como se fosse depressão, mas não é. Porque a ansiedade é quando tu te sente, tu vai fazer alguma coisa, tu sabe que tu tem que fazer, mas tu começa a pensar se vai dar errado, se vai dar certo. Se todos que estão lá, tu vai te sentir a pior pessoa do mundo lá. Tu começa a ter uma coisa na tua cabeça eu tô ali, eu tô fazendo a coisa certa, mas ninguém tá se agradando. Meio que tu começa a te sentir uma pessoa muito... que não deveria estar lá, entendeu? E a minha ansiedade, quando eu fico muito ansiosa em fazer alguma coisa, eu começo a sentir muita tontura. Eu começo a não sentir as minhas mãos, meus pés. Eu fico muito tonta. Parece assim que o mundo vai desabar. E eu começo a chorar, porque o coração fica tão acelerado, parece assim que a pessoa vai ter o coração vai parar naquela hora. E aí a pessoa começa a se sentir uma pessoa horrível. De acordo com esta psiquiatra, a depressão é causada por diversos fatores. É um transtorno mental que na medicina tem um dos diagnósticos mais frequentes. Depressão, na verdade, é uma síndrome, né? Uma doença sindrômica, é um quadro sindrômico que tem muitos sintomas, entre eles os 3 principais, que é o rebaixamento do humor, né? A tristeza imotivada, hipotimia, a perda do prazer em situações outrora prazerosas e a hipobulia, que é a diminuição acentuada na volição, na vontade de fazer as coisas. Isso seria uma tríade principal dos sintomas depressivos, entre muitos outros. Sem falar que a depressão ela é polimorfa, então assim, não existe aquele quadro típico da depressão, ela se mascara de muitas formas, né? Existe a depressão atípica, a depressão do idoso tem características diferentes da depressão do jovem, então tem muitas formas de se apresentar. Um exemplo, hoje a gente vê no sexo masculino, um dos sintomas mais típicos da depressão é a irritabilidade, né? Faz parte do leque de sintomas que a gente mais observa. Então, nem sempre o depressivo é aquela pessoa triste, deitada na cama que não quer tomar banho, como a gente tem essa imagem. O depressivo, a pessoa com depressão está do nosso lado, né? É o colega de escola que se machuca, que se corta e esconde na roupa. É aquela mãe de família que trabalha o dia todo dentro de casa com um sorriso no rosto. É um colega de trabalho, então está em todo lugar. Na verdade, é muito comum mascarar os sintomas, né? Dissimular os sintomas, por vários motivos. Por falta até mesmo de coragem de pedir ajuda,
por não entender o que está acontecendo e às vezes por um desinteresse tão grande que a doença leva que você não consegue nem manifestar aquilo que está sentindo. Mas por que os jovens são os mais afetados com a depressão? O jovem de hoje, ele busca ajuda. É diferente do jovem de antigamente, né, que por vários motivos, inclusive por falta de informação, sofria calado. Um jovem nos anos 80, ele podia ter depressão, mas para onde ele ia? Com quem ele ia falar sobre isso? Onde ele ia buscar informação sobre isso? Né? Naquele tempo, ainda mais no nosso país, tudo era frescura, então passava e a pessoa sobrevivia, ia levando. Né? Então eu digo que o jovem doente de ontem são adultos doentes de hoje, né? Que tem filhos que quando adoecem procuram ajuda. Né? Isso em várias áreas, em todas as áreas do corpo dele, inclusive na saúde mental. Mas sim, a gente vive num tempo que eu gosto muito de definir como o Bauman fala, que é a da modernidade líquida, né? A gente vive no tempo da liquidez. Tudo é líquido, tudo é muito fluido, tudo é muito rápido, tudo é superficial, né? A gente está num período de frouxidão moral, de uma rapidez absurda, uma pressa, todo mundo o tempo inteiro correndo, todo mundo o tempo inteiro absorvendo muita coisa, muita informação, e isso é bom e ruim, né? Hoje a gente é obrigado a saber de tudo que acontece no mundo, mesmo que a gente não precise daquela informação para nada. E a gente acaba sendo uma esponja, absorvendo muita coisa. Isso gera muita expectativa, isso gera muitos planos frustrados, isso gera muita comparação. Então, o jovem não está com a cabeça pronta para lidar com tudo isso. Por isso que tem tanto jovem adoecendo. Uma coisa que é muito presente no discurso do jovem doente é a sensação de vazio, né? Uma sensação de inadequação, de estar perdido no mundo. Isso a gente vem estudando muito para conseguir entender esse novo fenômeno, né? Tem que se ler muito, buscar novas informações, mas eu posso te dizer que é fruto de tudo isso, é fruto do nosso momento social, né? do que a gente está vivendo hoje. São jovens que absorvem muita coisa, inclusive ruim, né? Que passaram por experiências na infância talvez não tão saudáveis. Hoje a gente tem que valorizar muito as vivências da primeira infância, que antigamente não era uma coisa tão valorizada assim, mas a gente sabe que o sofrimento do jovem muitas vezes vem de traumas e de situações mal resolvidas na infância, né? E tanto dentro de casa quanto em outros meios sociais, outros cenários como escola, como outros ambientes que a criança, né, está inserido. E isso também contribui muito para o adoecimento do jovem. Em todos os locais que eu atendo, a quantidade de jovem doente é enorme, né? Com sintomas depressivos, com esse fenômeno atual da automutilação, né? Que é muito comum. Nas últimas semanas, um caso chocou a internet. Depois de ter sido deixada pelo noivo, a digital influencer Aline Araújo casou com ela mesma. Por conta de comentários maldosos nas redes sociais, ela tirou a sua própria vida. Aline já lutava contra a depressão há um tempo. Em sua conta do Instagram, ela compartilhava o sofrimento que enfrentava todos os dias. Aline, eu não vi a história dela pregressa, mas pelo que eu vi depois que aconteceu, ela devia ter algum transtorno de personalidade, provavelmente borderline, porque ela tinha aquelas oscilações de humor, internações, tentativas de suicídio fugazes. E ela divulgava isso, ela criou tipo um blog do dia a dia da depressão dela, tal. Ela tinha um certo até orgulho em mostrar, parecia ter, né, a evolução da doença, as recaídas, enfim. Aí teve a situação do casamento que não deu certo e a menina não conseguiu lidar com a pressão que a internet gerou nela. Quer dizer, de várias tentativas de suicídio fugazes que ela tinha tido antes, o evento que levou ela a tirar a vida dela não foi nem necessariamente o fim do casamento, foi o que aconteceu no pós-casamento solitário dela, que foi aquele bombardeio virtual que a menina sofreu. A rede social, ela mudou uma forma de interação humana. O jovem de hoje, ele está valorizando muito mais a interação virtual do que a pessoal, né? A interação olho no olho, ela está perdendo lugar para a interação virtual. Isso já é uma mudança muito grande e favorece o adoecimento, né? Porque é indiscutivelmente uma relação mais fria, mais distante. E outros fatores, aquela questão da imitação que eu já falei. A rede social, ela projeta um ideal de vida quase inalcançável para a maioria das pessoas. E isso gera sofrimento, gera angústia, né? Gera muita comparação, gera muita frustração no jovem, né? Rede social é indiscutivelmente um lugar para fazer a gente se sentir mal, por incrível que pareça. Isso aí é uma coisa que já é bem consolidada. Ela lembra ainda que ajudar pessoas com sinais da depressão
é essencial para que os objetivos do tratamento sejam alcançados. Uma coisa que todo mundo deve lembrar é que para ajudar uma pessoa, para qualquer pessoa, seja você profissional da saúde ou não, é preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro. Só sabe o que o outro passa, né? A gente só sabe quando está na mesma situação que ele. Como eu te disse, depressão mascara muito, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas doentes que não parecem estar doentes, né? Que na verdade, a gente nunca sabe o sofrimento do outro. Inclusive, quando se trata de problemas, o mesmo problema não me afeta da mesma maneira que te afeta ou que afeta meu irmão ou alguma pessoa próxima a ti. Cada pessoa reage ao problema de um jeito, tem sua capacidade de lidar, tem sua própria bagagem emocional e suas predisposições para ter uma doença ou não. Então é preciso se colocar no lugar do outro. A depressão, ela tira as forças da pessoa, as forças físicas e mentais, né? Você nunca deve incentivar, ajudar um paciente depressivo cobrando dele, porque a cobrança paralisa. É como você chegar para um paciente deficiente físico, né, para uma pessoa com deficiência física e dizer: menino, te levanta, sai correndo daí, se a cor da tua cabeça tu consegue. Ele não vai conseguir, porque ele tem uma deficiência que impede. A depressão é a mesma coisa. Se você só cobrar daquela pessoa uma reação, né, ou achar que, tipo assim, eu tenho mais problema que tu e tô aqui, essa frase acaba com uma pessoa que está sofrendo, né? Isso é besteira, vai fazer uma caminhada, você está fazendo aquela pessoa se sentir pior do que ela já estava, porque ela não consegue. A depressão é uma situação séria, certo? E a ajuda, o tratamento, ela depende de muitos pilares. Eu sempre ressalto a importância do tratamento medicamentoso, porque ela é, antes de mais nada, uma desordem bioquímica, né? Então é preciso fazer uso de medicação para controlar essa desordem que acontece, né, com os nossos neurotransmissores a nível do sistema neurológico. O pilar emocional, com uma boa psicoterapia, né? Trabalhando juntos, cada um na sua área, mas é importantíssimo acessar esse pensamento, a história pessoal de cada um, como a sua história interferiu e contribuiu para que você chegasse até aquele momento, e traçar estratégias de melhor lidar com esses sentimentos para ter uma vida mais funcional. E o pilar religioso, a fé, seja ela qual for, né? A vivência a vivência da espiritualidade, né? Seja ela qual for, com certeza reforça um prognóstico muito mais positivo, uma evolução muito melhor.